Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Foi nos sugerido para a noite de hoje estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Queria pedir licença a vocês para ler a parábola, a fim de que a gente possa comentar um pouco. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro, a cada um, segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além destes, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, 2 mais que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e lhe dei-no aos que têm 10 talentos. Porquanto dá-se-á a todos o que têm, e esses ficarão cumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á, mesmo que pareça ter. E este servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Vamos lá. Primeiro, entender que, se quem estava aqui quinta-feira passada, na palestra sobre a parábola, que teve todo aquele histórico, entender que o Cristo nos falou em várias passagens evangélicas por parábolas. Então, sempre por figuras de linguagem. Porque nós, naquela época, talvez não entenderíamos a profundidade desses ensinamentos se ele falasse de forma mais clara, usando os termos da época. Então, o que Jesus quer nos trazer, o que ele sempre quis nos trazer, falando da parábola dos talentos? Por que ele deu 5 a um, 3 a outro
e só a uma terceira pessoa. É como se hoje ele desse 5 a Rejane, 3 a Helenice e a mim só desse uma. Por que ele escolheu Rejane para ter 5? Por que Helenice para 2 e eu para 1? O que são esses talentos? Diz-nos os historiadores que talentos não são o que a gente atribui hoje, o sinônimo, o significado, se a gente for para o dicionário, o que realmente é talento, né? Se a gente se reporta, por exemplo, a gente pode dizer determinado jogador é um talento, né, para a arte de jogar bola, um determinado artista é um talento, quer seja na dança, na pintura, nas artes cênicas, nas artes plásticas e assim por aí. Então a gente atribui o talento à capacidade que o indivíduo tem de fazer muito bem aquilo que ele se propõe, quer seja como ator, como escritor, como jogador ou como um profissional de qualquer área. O talento que é descrito na parábola, que se tinha referência à época, isso a gente está remontando no tempo, 2000 anos passado, era o valor que era dado a alguém por um dia de trabalho. Então, por isso que ele tem uma hora que ele fala que o dinheiro deveria ter sido colocado aos banqueiros no banco, porque era realmente dinheiro. Isso faz também que como se sabe desse relato histórico das pessoas que estudam profundamente, que estudaram e que trazem essa informação para nós, que algumas pessoas atribuem só ao talento o dinheiro, como já que está lá na parábola, já que Jesus disse, então é só dinheiro. E a gente vai conversar sobre um pouco o que são esses talentos. Por que a um deu 5, a outro deu 2 e a outro só deu 1? O irmão X, Humberto de Campos, um dos espíritos que, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nos trouxe muitas palavras, trouxe muitas luzes sobre determinadas passagens evangélicas, histórias do dia a dia em que ele contava em forma de crônica e nos trazia ensinamentos. Então ele nos diz, nos fala o que são esses talentos. Por que 5 talentos para 2 para 2 para uma pessoa e só 1? Ele nos diz que esses 5 talentos são as pessoas que são missionárias no planeta Terra. Que esses talentos são virtudes adquiridas outrora. Então, se a gente começar a olhar a história da humanidade, a gente vai saber quem eram dotados desses 5 talentos. Um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier. Espíritos que passaram pela Terra e que receberam de Deus, das mãos de Deus, o talento, a capacidade de servir. E aí, quando esses espíritos retomam, que na linguagem simbólica da parábola é quando o Senhor volta de uma viagem e vai retomar, ele na realidade ele está dizendo que é quando o espírito se depara com ele mesmo, com o Deus interno, quando ele desencarna, com o Deus que habita dentro de cada um de nós, ou seja, com a nossa própria consciência. Então ele vai mostrar que ele multiplicou em muito esses talentos. Dos 5 que ele recebera, eles adquiriu, sabe lá Deus mais quantos? Do amor doação, do amor serviço. Então o talento é a capacidade que o indivíduo tem de ajudar, de servir. Isso é inerente à sua personalidade. Ele traz consigo. São aquisições de outrora. Então o espírito já veio se preparando ao longo das existências e agora ele vem já dotado de tudo isso. O próprio Humberto de Campos, o irmão X, nos diz quem são essas pessoas dotadas de 2 talentos. São aquelas criaturas que têm a capacidade também de ajudar e de servir, mas de uma forma mais familiar. São aqueles que são, algumas das vezes, o esteio da família, o ponto de equilíbrio,
aquele que ajuda, que contribui, que colabora. Então ele já traz de outrora, de outras existências, esses talentos, essa capacidade. E aí quando ele chega do outro lado, ele consegue devolver em dobro aquilo que recebeu, porque já vivenciava aquelas situações de forma muito tranquila e já fazia parte do seu dia a dia. E quem é aquele indivíduo que só recebeu um talento? Que talento é esse? O talento é a própria existência, é a própria oportunidade de voltar à Terra. São as dores, são os sofrimentos, são os problemas, são as provações. Ora, dor é talento? Dor é talento porque dor nos faz sermos melhores, quando bem vivenciada. Porque a dor física, a dor proveniente, por exemplo, da falta de saúde física, nos traz limitação para percebermos o quanto nós somos falhos, o quanto ainda nós temos que melhorar. Então não é para fazer como o personagem da parábola, simplesmente enterrar aquele talento na possibilidade de devolver. Então eu posso ter um karma agora, essa dor convertida em um karma, e em vez de vivenciá-lo, em vez de suplantar, eu simplesmente esquecer. Por exemplo, você traz a divina oportunidade de servir dentro do seu lar, de exercitar, e aí você abandona o lar, abandona aquela situação, abandona aquele que foi colocado no seu caminho para servir de auxílio no seu aprimoramento espiritual. Então, todos nós somos dotados dos talentos. Uns mais refinados, outros ainda mais grosseiros. Se formos transportar isso para do nosso dia a dia, a nossa realidade enquanto espíritas, que talento maravilhoso Deus deu a cada um quando no nosso reingresso no planeta Terra, chamado mediunidade. Esse nasceu com o indivíduo, uma vez que nos afirma Kardec que é uma faculdade orgânica, está fincada no nosso corpo. Então é uma oportunidade de servir, de ajudar, de ser útil. E quantos são os que já enterraram? Quantos são os que enterram diariamente? Não necessariamente pensarmos em mediunidade, que muita gente se apavora, que acha que uma vez médium, eu não vou poder mais ter a minha vida lá fora, a minha vida social. E aí eu vou ter que abrir mão de todas as coisas que me trazem prazer, que me trazem uma pseudo-felicidade. Mas é a oportunidade de ser médium em qualquer local no qual nós estejamos plantados. Um médico que exercita a sua medicina com amor, com abnegação, ele está sendo um médium da saúde. Um professor que é dedicado à arte de ensinar, tem o conhecimento e não guarda para si, ao contrário, quer vê-lo cada vez mais espalhado por todas as pessoas que ele coisa. É o médium da educação. É o médium aquele que trabalha dirigindo um ônibus carregando inúmeras pessoas. É aquele que está varrendo o chão que as pessoas sujaram por sua falta de educação e de indisciplina. Então, em qualquer situação na qual, como diria Joana de Anjos, floresça onde for plantado, que nós estejamos, nós podemos trabalharmos o talento que Deus nos otorgou, o talento que a gente adquiriu. Porque não pensemos que é ao pé da letra aquilo que está na parábola, em que Deus escolheu, não, esse aqui vai ser bom, caridoso, Então vai ser um Chico Xavier que vai ter abnegação, vai ter desprendimento, tudo aquilo, e ele deu para ele, e não deu para alguém que, por um acaso, reencarnou no mesmo dia, hora e mês que Chico Xavier.
Por que Deus seria esse que privilegia um em detrimento de outro? Ao contrário, todas as contribuições que Chico trouxe para todos nós, isso veio fincado naquilo que o Espírito já trazia, naquilo que o Espírito acumulou ao longo de suas existências. Não recebeu o privilégio. É lógico, é óbvio que Chico Xavier não veio, por exemplo, solto à revelia. Ele tinha uma pleide de espíritos que estavam auxiliando. Mas se ele, enquanto Chico Xavier, não se predispusesse a servir, a ser útil, a exercitar tudo aquilo que ele vem trazendo de suas existências, outro seria o escolhido, outro seria o assessorado para trazer as informações. Então, pensemos sempre nessa capacidade que Deus nos deu, quando nos deu a grande oportunidade de voltar ao planeta Terra. Esse já foi o maior talento que todos nós recebemos. Porque quantas pessoas, por exemplo, se eu pegar como referência a minha história, quantos espíritos não nasceram no dia 21 de junho de 67? Quantas criaturas não conseguiram chegar até aquela data porque foram perdidos, foram abortados, aconteceu alguma coisa? Algumas crianças, que era muito comum na década de 60 e década de 70, morrer das mais diferentes doenças que ainda existiam, particularmente no nosso país. Então, a oportunidade foi dada para todo mundo. É dada para todos nós quando voltamos, de exercitar esse talento e cada vez mais burilarmos. Porque não é porque nós temos essa ou aquela aptidão para fazermos coisas ainda que não deveríamos fazer, que a gente tem que cruzar os braços. Não, mas vou deixar para a próxima reencarnação, né? Uma vez eu assisti uma palestra que o orador dizia assim: eu gosto muito da religião de vocês, porque se a gente não fizer agora, não tem a próxima, né? Então, veja aqui a ideia distorcida de reencarnação. Então, você não faz agora, não. Se o espírito pode renascer, então na outra ele melhora. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A literatura espírita nos últimos 20 anos, a partir do que aconteceu lá no tsunami e da publicação de Transição Planetária, vem nos mostrar o quanto a coisa está difícil para reencarnar, para voltar para o planeta Terra, o quanto os espíritos que já não compartilham com o ideário que é um mundo de transição, que é o nosso planeta, para cá não retornarão. Uma vez que eles agem e pensam ainda de forma bastante equivocada. Então, aqui no planeta Terra, né, os espíritos vêm nos dar conta de que não existirão, mas não terão mais a oportunidade de voltar, porque tiveram várias e várias oportunidades de burilar esses talentos. Então, termos nas mãos a oportunidade de servir é agarrar com unhas e dentes, é não deixar para amanhã, é não delegar para um futuro incerto. Todos nós estamos aqui, deixamos os nossos lares e provavelmente quase todos nós iremos voltar para os nossos lares, mas a gente não sabe como será o dia de amanhã. 27 de março de 2026 é uma incógnita. A gente não sabe se será o nosso último dia enquanto encarnados no planeta Terra, hoje ou amanhã. Quantas foram as pessoas que tinham tantos planos para esse ano e desencarnaram logo no início do ano ou no final do ano? Ou foram acometidos por uma moléstia, uma doença grave em que não poderão mais fazer tudo aquilo que pensavam. Então, o fato de deixar para amanhã, uma amanhã em que a gente desconhece, é lógico que ninguém vai viver sempre temeroso, eita, posso morrer amanhã, posso morrer. Pode, porque é uma lei biológica. A gente nasce, cresce e desencarna. Se a quantidade o número de anos que nós iremos viver, a gente tem uma ideia de quando a gente volta, tanto que a gente vem com o fluido vital necessário para aquele tempo que a gente vive no planeta Terra. Mas algumas coisas acontecem pelo caminho.
O que aconteceu com o planeta Terra no ano de 2020, com a pandemia, a gente foi muito claro isso. Eu lembro assim com muita clareza do final do ano de 2019, uma coisa que me marcou muito, porque a gente estava na escola fazendo reunião para dizer o ano seguinte, a turma que a gente ia ficar. E aí alguém pegou o calendário e disse: 2020 vai ser um ano massa, vai ser cheio de feriadões. Então teria muitos feriadões, feriado na segunda que a gente ia emendar sexta, sábado, domingo, segunda, ou sexta, sábado, domingo, né? Então era uma expectativa que se vivia em que a gente ia poder passear, se divertir, descansar, não fazer nada no ócio. E aí o planeta Terra foi varrido por uma pandemia e que todo mundo teve que ficar em casa e aqueles feriadões eles foram se estendendo. Em algumas pessoas não chegou a ser o final. Então a gente tem uma expectativa, mas não sabe o que está realmente programado, qual é o nosso destino reencarnatório. Por isso, quando ele fala no final da parábola que o servo, o que tinha um talento, né? Vamos dizer assim, tinha um dinheiro, tinha R$1, tinha $1, tinha 1 centavo, o que ele tinha, ele guardou por medo. Medo de se expor, medo de se encarar, medo de trabalhar, medo do julgamento das pessoas, medo de tudo. E aí o medo foi um paralisante. E aí ele não fez. E aí ele foi lá devolver achando que estava tudo certo. E aí o senhor vira para ele e diz: já que guardou, que pelo menos tivesse guardado no banco. E que aí teria os juros e a correção monetária. Mas nem isso ele fez. Então, já que ele tinha a oportunidade de servir, de ajudar, de ser útil ao próximo, por que não o fez? Ao contrário, né? Achou que, não, eu vou guardar, porque como ele é muito brabo, eu devolvendo exatamente o que ele me deu, isso não vai acontecer nada. E aí a parábola diz que ele pegou esse que o servo tinha, deu para aquele que tinha 5 e multiplicou para 10. Então o outro ainda ficou com 11. Aí a gente diz que Senhor mau, né? Ruim, que como ele é severo. Mas o que é que isso nos leva a entender? Que é o que ocorre quando a gente chega do outro lado. Quando a gente desencarna, a gente vai tentar usar todas as desculpas do mundo. Não, eu não melhorei porque eu tinha uma mãe que foi muito ruim. A minha mãe nunca me amou, a minha mãe nunca cuidou de mim. Não, eu não fui porque o meu pai abandonou a casa e aí a gente teve que se virar sozinho e nunca teve afeto. Aí eu não fui bom porque eu queria ser médico. E aí eu nunca consegui estudar, passar no vestibular e cursar a faculdade de medicina. Aí por isso eu não fui um bom profissional. Eu não fui um bom servidor na casa espírita, porque toda casa espírita que eu chegava ficava cheia de exigência, queria que eu fizesse isso, fizesse aquilo, tivesse um comportamento X, uma vestimenta daquele jeito, uma forma de falar, de me tratar. Então, a culpa a gente sempre terceiriza, coloca sempre no outro a responsabilidade. E a gente sabe que quando o espírito se depara com quem ele mesmo é, como André Luiz diz, logo no início do livro Nosso Lar, é quando o espírito olha e dá de cara consigo mesmo, com quem eu fui, o que eu fiz de mim. Então, por mais que se atrele a outra pessoa uma responsabilidade que era sua, terceirize essa responsabilidade, essa pseudo-culpa, ela é nossa, pessoal e intransferível. Então, a gente tem sempre que estar atento para entender o que Jesus quer, o que Deus quer de cada um de nós quando nos deu a oportunidade de voltar. A oportunidade de sermos homens, mulheres, pretos, brancos,
africanos, europeus, asiáticos, médicos, engenheiros, serviços gerais, professor, onde quer que nós estejamos. O que é que eu posso fazer de melhor com essa oportunidade que eu tenho? Como eu posso me doar de forma que não é porque eu estou me doando, é por causa eu estou fazendo isso, fazendo a minha contabilidade, que é para Deus ver, não está no caderninho, às vezes que eu fui caridoso, às vezes que eu fui benevolente, às vezes que eu perdoei, às vezes que eu fiz alguma coisa para ir contabilizando, para que quando eu for prestar as contas, dizer, aqui, ó, tudo isso aqui que eu fiz. Mas será que fizemos mesmo? Será que aquilo brotava realmente dos nossos corações? Ou eram atitudes e palavras sem eco, sem encontrar ressonância dentro de nós mesmos? Os talentos que Deus nos ofertou quando nos oportunizou a volta ao planeta Terra, esses são nossos, não pertencem a ninguém. E eles podem ser duplicados, quadruplicados, quintuplicados, elevado à potência 1000, se para tanto nos empenhemos. Não é porque o indivíduo tem essa ou aquela dificuldade do ponto de vista, por exemplo, biológico, físico, em que ele não pode ser útil, em que ele não pode servir, né? A gente sabe que algumas limitações físicas nos impedem, por exemplo, de ser um médium trabalhador na casa espírita. Mas não nos impede, por exemplo, de orar por aqueles que estão agora levando uma bomba na cabeça no Oriente Médio. Não nos impede vibrar positivamente pela paz no planeta Terra, por aqueles que ainda se comprazem na dor e no sofrimento do outro e que lideram falanges no mundo espiritual, em algumas colônias por aí. Então, tudo pode ser feito, tudo de auxílio é necessário. Ele fica dizendo, como é que eu, vibrando sozinha, aqui vou conseguir trazer a paz nesse conflito que está acontecendo no Oriente Médio, com as guerras que acontecem no continente africano e nas mais diferentes partes do país. Mas é a minha contribuição, é aquilo que eu posso fazer. É a certeza de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Estamos no mesmo barco. Quem está no leme é o governador do planeta, Jesus de Nazaré. Então ele está nos guiando, ele está sempre nos apontando o caminho, sendo sempre essa bússola segura das nossas existências, sempre dizendo, nos oportunizando a necessidade, nos oportunizando conhecimento e nos dando sempre a chance de rever conceitos, ideias, muito arraigadas. Somos espíritos milenares. Nós, quiçá, talvez todos nós, estamos tendo pela primeira vez a oportunidade de sermos espíritas, de termos contato com a doutrina espírita enquanto encarnados. Talvez tenhamos tido antes de retornarmos, né? Nós viemos das mais diferentes religiões, dos mais diferentes conhecimentos doutrinários, mas que todos eles, por mais que tenham essa ou aquela denominação, mas sempre existia um Deus, sempre existia um soberano que estava acima de tudo, acima de todos, velando por todos nós. Então, essa crença em Deus inata ao ser humano, que todos nós trazemos, é a certeza de que temos que sermos melhores. Religião nenhuma prega, defende que o indivíduo seja mau, que mate o outro, que se aproprie do recurso material ou da vida de uma outra pessoa. Toda ela tem o seu cerne, o amor. Mas, como toda religião humana, ela tem as suas interpretações. Interpretações, no nosso modo de ver, equivocadas e que se adequam à necessidade de cada um. Então, por exemplo, essa parábola dos talentos, certa feita eu vi uma interpretação que foi uma coisa que me marcou bastante.
como eu já disse outras vezes, né, eu sou professora e eu estava na escola, e uma pessoa veio com essa interpretação da religião que ela professava. E o que eu achei interessante é assim, a parábola dos talentos. Não que determinada pessoa, que era a chefe, a pessoa que tem uma hierarquia da religião dela, tinha dado um valor monetário a cada uma das pessoas e tinha se baseado nisso aí. E que ela teria que duplicar ou triplicar, como desse, aquele valor e depois reverter para a pessoa, usando como argumento a parábola dos talentos. Então, cada uma fizesse a duplicação daquele valor na medida do talento de cada uma. Talento, ela estava se referindo a, se a pessoa sabia bordar, ela fosse bordar, investisse eu não lembro o valor, daqueles R$ 10, e depois, ao longo de um determinado tempo, ela ia devolver à pessoa aquele dinheiro dobrado. Se uma outra sabia cozinhar, eu lembro que era até essa época de Páscoa, aí a outra sabia fazer ovo de Páscoa. Pegasse o ovo de Páscoa e fizesse ovo de Páscoa, multiplicasse o dinheiro e devolvesse à pessoa. A outra sabia fazer umas coisinhas de biscuit. E assim, eram várias mulheres que tinham habilidades de artesanato, dessas coisas, para fazer isso. E eu ouvindo a história todinha, né, até o final, né? Aí depois ela disse, e todas nós trouxemos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como o ser humano ainda faz, né, as interpretações desse seu bel prazer. Então, o talento aqui e a duplicação se restringindo só aos bens materiais, só ao dinheiro. Mas os talentos são a saúde, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de servir. O talento é aquele que tem o recurso financeiro e pode, por exemplo, construir uma fábrica e dar emprego a muitas pessoas. A inteligência, ter a capacidade de criar e, com isso, trazer outros conhecimentos. Porque imaginemos, quando a gente falou de 2020, da pandemia, quantos foram os talentos intelectuais que permitiram que todos nós estivéssemos aqui? Quantos foram os cientistas que se debruçaram durante dias, horas, tardes, noites, varando a madrugada, meses, para se chegar a uma vacina e todos nós estejamos aqui? E todos nós, e alguns de nós que adquirimos a doença, conseguimos tê-la de forma mais branda. Então, tudo isso foi talento. O talento que o indivíduo tinha, que ele trouxe de outra existência, porque algumas pessoas que estão na área de saúde, particularmente os pesquisadores, a gente olha assim para o semblante e vê, meu Deus, eu acho que umas 15 encarnações dentro de um laboratório, que o espírito já trazia. Então, esse conhecimento, óbvio que esse conhecimento existia no plano espiritual, mas que necessitou de mãos materiais, de mãos físicas. Não bastava os espíritos, não iriam, através de uma manipulação de fluido, fazer que a vacina fosse materializada na frente dos outros. Não. Fazer o conhecimento que o indivíduo tinha adquirido ao longo de anos de universidade, de laboratório de pesquisa, aí o que estava acontecendo, e aí eles foram aprimorando, uma chegava e não dava certo. Eu lembro, à época, tinha um programa no sábado, acho que ainda tem, o É de Casa, que tinha um quadro que ele mostrava das vacinas, mas de vacinômetro. Os laboratórios que estavam pesquisando em que etapa estava cada vacina, onde estavam até chegar a vacina em humano e dar certo, e aí partir para vacinar todos nós. Então, isso foi o talento, a inteligência que todos nós temos. Só que temos, como ficou muito comum na década de 90, mais no ano 2000, né, com a publicação do livro da inteligência emocional, sabemos que nós temos as mais diferentes inteligências, né? Então, você não pode pegar, por exemplo,
comparar a inteligência de um jogador de futebol que tem o dom de driblar, de fazer o que eles fazem com a bola, com um que tem o talento de tocar violino. São inteligências diferenciadas. Então, para cada um que o Espírito traz. Então, que forma eu vou usar esse conhecimento para o meu benefício e para o benefício daqueles que me circundam? Que contribuição eu vou trazer para a humanidade? Então, eu posso ter o melhor talento do mundo e fazer como o personagem da parábola, simplesmente guardar. Então, pode o cientista ficar lá horas pesquisando, já distribuiu, conseguiu encontrar determinada cura para determinada doença, mas ele vai guardar, ele tranca toda a sua pesquisa e ninguém tem acesso. E às vezes o espírito desencarna, tem que vir outro para trazer essa informação. Isso na ciência, isso nas mais diferentes situações do nosso cotidiano. Então, ter o talento, ter a capacidade de servir, de ser útil, de ajudar, de promover a melhora da vida do outro e sua, isso a gente tem que cultivar dentro de cada um de nós. Ter a certeza de que nada é por acaso. Então, se vem com esse dom, com essa capacidade, com essa arte dentro de cada um de nós, não foi à toa, não foi do nada. Que a gente, quando assiste um documentário ou alguma coisa, um programa de TV, aí vê uma pessoa falar lá do meio rural. Aí você fica olhando a pessoa falar, não tem nenhum conhecimento acadêmico, mal sabe escrever o nome, fala de forma até às vezes rudimentar, mas é de um conhecimento da terra, do que a terra dá, de como a terra dá, de como deve ser plantado, de como deve ser colhido, do tempo, da maturação, da forma que a semente tem que ser jogada. De onde vem esse conhecimento? Não é? Do dia a dia que ele vivenciou e muitas vezes o que o Espírito traz. Então, quantos são as academias, né, os pesquisadores das universidades que se deslocam para esses locais e vão saber o que é que esse povo faz, sem nenhum conhecimento acadêmico, que determinada planta sobrevive a uma situação tão complicada do ponto de vista climático, ou se adapta melhor a essa ou aquela região. Então, esse espírito traz esse conhecimento inato de outras existências, né? A gente sabe que quem estuda a história da humanidade, foi a primeira descoberta, né? Quando o homem soube que se eu plantar, se eu só tirar, então começou a plantar para ter depois, né? Então a agricultura, ela remonta, vai da antiguidade, vem trazendo, e hoje a tecnologia, quem assiste TV vê o que é feito hoje no campo. Então, se a gente reportar isso ao campo, a gente vai ver em vários setores da sociedade. Muitas das vezes, infelizmente, essa inteligência ela é utilizada de forma equivocada, né? Ela é utilizada para o benefício próprio, para tirar proveito de alguém, né? Por exemplo, a gente pegar a inteligência artificial, né? Algumas pessoas já se utilizam de indivíduos famosos com a mesma voz dele, faz um vídeo, manda para uma pessoa e a pessoa está certa que foi fulano que disse aquilo, às vezes um parente, e disse aquilo que está pedindo determinada quantia em dinheiro. Então, a capacidade que o ser humano tem de aprender e de usar essa tecnologia, ele também pode se equivocar e cair cada vez mais. Então, desperdiçar também o seu talento. Desperdiçar e, o pior, se comprometer bem mais. E aí é isso que Jesus
que a parábola diz, né, que o Senhor vai e toma. Então, a única coisa que ele tinha, ele ainda dá para outro. Aí muita gente, quando lê isso aí, acha que Deus, né, que o Senhor foi ingrato, foi injusto. Ora, ele não gastou, né? Ele pegou aquele dinheiro e não usou para farrar, não comprou uma casa para ele, não comprou, se fosse nos dias de hoje, comprou uma casa, comprou um carro, comprou um telefone novo, fez alguma coisa com o dinheiro. Quando o Senhor chegou, disse: cadê o dinheiro? Não, eu investi em mim, né? Não, eu fui lá e devolveu exatamente a mesma quantia, com medo de ser punido pelo Senhor. Mas a punição não é aquilo que ainda algumas religiões pregam, né, que a gente vai morrer e vai ter um Deus dizendo que você fez de certo, que você fez de errado, e lhe dá esse ou aquele local para você ficar de acordo com aquilo que você plantou na terra, de acordo com aquilo que você fez. Ao contrário, né? A literatura espírita e o conhecimento doutrinário nos faz cada vez mais ter a certeza de que o desencarne, quando a gente morre, desencarna, passa para o outro plano, a gente encara nós mesmos. Encara o que eu fiz, como eu fui, como eu me postei diante da vida, que tipo de profissional eu fui, que tipo de ser humano eu fui, que mãe eu fui, que filha eu fui, que colega de trabalho eu fui, o que eu fiz da minha existência, né? O que eu fiz da oportunidade que Deus me deu de ser espírita, de ser católico, de ser evangélica, de ser umbandista, de não ter religião, de dizer, não, eu não quero nenhuma religião, eu quero ser só um ser humano do bem, né? Não prejudicar o outro e querer sempre que o outro não me prejudique. Então, o que é que eu vou fazer? Que contas eu vou prestar? Então, como é que eu vou devolver isso aí? Será que eu multipliquei? Ou quando eu cheguei lá, ao contrário, além de multiplicar, eu perdi o que eu tinha e ainda saí com um déficit, né? Então, se fosse a conta corrente, além de não estar no vermelho, não estar no azul, com dinheiro, com crédito, a gente ainda vai estar no vermelho, naquele outro lado de lá, devendo muito uma nova existência. Como eu disse anteriormente, talvez nós nem tenhamos, porque a gente não sabe se voltar ainda para esse planeta, se vai ter contato com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com nossos filhos, com nossos sobrinhos, com aqueles que foram nossos, né, que conviveram conosco. Será que a gente vai ter a oportunidade de devolver aquilo que a gente recebeu quando a gente chegar do outro lado? E o que é que eu vou devolver? O que estará na minha bagagem espiritual? O que eu fiz da minha existência? Então, essa parábola nos faz pensar nisso, refletir sobre isso, sobre o que eu estou fazendo com os atributos que eu tenho, a capacidade, a minha inteligência, se eu tenho vontade de ser melhor, o que é que eu estou fazendo com isso e o que isso vai acarretar para a minha vida espiritual e, quiçá, para uma nova existência. Então, o que é que eu vou deixar de legado para as pessoas que virem depois de mim? Que exemplo eu estou dando para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para aquele que convive comigo? Então, será que essa contribuição é uma contribuição positiva? Será que essa contribuição vai melhorar também a existência do outro? A gente costuma muito ouvir falar, né? Tem ambiente de trabalho que às vezes está muito bem, aí chega uma pessoa que parece aquele de desenho animado, né? A nuvem negra assim, vai, a nuvem escura, e aí nada dissipa e traz os problemas, e aí o ambiente fica tumultuado. Então, seremos nós esses que traremos essa nuvem escura, acinzentada, que não dissipa, que não deixa passar o vento, que não deixa arejar o ambiente, ou sejamos aquele ser solar que traz luz, traz sol, traz vida, traz calor, que traz boas energias, boas contribuições,
né? Sempre uma ideia, sempre um sorriso, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, um ombro amigo, uma certeza de que quem está ao nosso lado está recebendo sempre o melhor que nós tenhamos a dar. É lógico que teremos dias mais ou menos tumultuados, mas tenhamos sempre a vontade de cada dia que levantar, ser melhor, fazer melhor, cultivar mais talento, né? Não é o talento para cantar, para dançar, para jogar bola, mas o talento de servir, o talento de ser exemplo, o talento de ser útil, de estar contribuindo para o progresso seu, de quem está ao seu redor e, por tabela, toda a humanidade, né? Porque cada dia que Chico Xavier levantava, ele sabia do que ele tinha que fazer, ele sabia da sua missão, e cada vez que um livro era publicado, a luz era espalhada. Cada vez que uma pessoa era consolada por uma página trazida do plano espiritual, isso reverberava para ele, isso voltava para ele. Então era a contribuição que ele teve a dar com os talentos que ele recebeu do Pai. Mas ele não recebeu de graça, ele adquiriu ao longo de suas existências, né? A gente tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Deus não vai nos dar o talento do ponto de vista de privilegiar um em detrimento de outro, mas são as conquistas espirituais do indivíduo que vai trazer ele nessa condição, né? Não se fabrica um Chico Xavier. Ele vem agora, ele vai ser humilde, ele vai perdoar, ele vai ser caridoso, ele vai ser generoso, ele vai ser isso, vai ser aquilo, então vou dotar ele com tudinho e ele desce. Não. A própria doutrina espírita nos ensina que somos todos criados simples e ignorantes e nós temos uma eternidade para evoluir. Já me está avisando de 5 minutos. Eu quero agradecer a oportunidade que a direção de divulgação nos deu na noite de hoje. Agradecer a educação de vocês, a gentileza, a forma como vocês trouxeram. Agradecer a plateia espiritual que esteve aqui, que Deus abençoe. Agradecer a espiritualidade da casa, que sempre está ao nosso lado, sempre está nos ajudando, colaborando, contribuindo de forma definitiva com cada tarefa que a gente se propõe a fazer. Pedir que Deus abençoe a todos nós, abençoe nosso retorno aos nossos lares, abençoe cada vez mais os nossos talentos, que todos nós possamos voltar aos nossos lares, onde quer que nós formos agora, envoltos nessa paz, nessa luz, nessa harmonia, levarmos essa tranquilidade, essa serenidade no coração e termos todos, né, uma noite de sono e de sonhos tranquilos e acordarmos no dia de amanhã mais revigorados, mais fortalecidos e mais aptos a exercitar e a vivenciar os talentos que Deus nos dá diariamente. Muita paz para todos.